algumas discussões sobre física, né? No encontro de hoje a gente vai ver um pedacinho de notação científica que faltou da aula passada, ordem de grandeza. Então, nessa primeira etapa da aula, vamos ver o que faltou discutir sobre notação científica e ver como obter a ordem de grandeza de quantidades relevantes para a física. Então, vimos que a estrutura para representar uma quantidade na forma de notação científica é você ter uma parte, tem um valor entre 1 e 10, né? Maior ou igual a 1 e menor do que 10, ou seja, é um intervalo fechado em 1, logo inclui o próprio número 1, e é menor do que 10, logo o intervalo aberto em 10, vezes alguma potência de 10, onde esse Bzinho aí do m vezes 10 elevado a b que você vê no slide, é a potência de 10 associada à grandeza. E é interessante, como a gente viu na aula passada, usar a notação científica, principalmente em situações onde temos quantidades muito grandes ou quantidades muito grandes naquela unidade medida, onde a potência de 10 é muito elevada. Então, você teria o número 1 seguido de vários zeros, ou alguma outra quantidade seguida de vários zeros, à direita, no caso. E, se você tiver uma quantidade muito pequena, você vai ter um expoente para a potência de 10, que é negativo. Então, isso vai significar que você vai ter muitos zeros à esquerda desse número, que é bem pequenininho. Então, reforçando, principalmente quando você tem quantidades muito grandes ou muito pequenas, a notação científica é bastante interessante ser aplicada. Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer é investigar como obter a chamada ordem de grandeza de determinada quantidade física, né? E a gente chama de ordem de grandeza a potência de 10, que é mais próxima dessa quantidade, ou seja, desse número que é representado na forma m vezes 10 elevado a b. Então, se eu tenho, por exemplo, 3,0 vezes 10 elevado à quinta, e eu quero saber a ordem de grandeza daquela quantidade, digamos que isso seja 3,0 vezes 10 à quinta quilômetros. Então, nesse caso específico, eu poderia dizer que 3,0 vezes 10 à quinta é da ordem de 10 à quinta, para aquela quantidade ali. A gente vai ver em detalhes daqui a pouco. Então, primeiro, temos que diferenciar qual vai ser o critério adotado para escolher o caminho para determinar qual é a ordem de grandeza associada àquele número representado. Então, tem dois critérios principais. É quando você trabalha com a média aritmética e outro critério em que você escolhe trabalhar com a chamada média geométrica. Vamos ver cada um separadamente e, digamos, gargalos de cada um. E em que situação você vai ficar em dúvida qual das duas metodologias, se utilizando a média aritmética ou se usando a média geométrica dos números 1 e 10, na hora de você determinar a ordem de grandeza. E como solucionar isso, né? Então, o primeiro critério é você pegar e trabalhar com a média aritmética entre 1 e 10. E a partir da comparação dessa média aritmética entre 1 e 10, você vai dizer, comparando com aquela mantissa, né, que é um número que multiplica a potência de 10 naquela quantidade que está representada em notação científica, você vai dizer se a ordem de grandeza é de um tipo ou de outro. Então, digamos, se isso aqui fosse uma receita de bolo, você seguiria esses 3 passos. Então, primeiro passo, você coloca o número n daquela quantidade física em notação científica. Então, ele vai ser representado como m vezes 10 elevado a b, como nós vimos. Que aí você vai ter o número representado em notação científica. O segundo passo é a ordem de grandeza. E aí você vai ter 2 situações possíveis a partir da escolha da média aritmética. Se esse x, o x no caso vai ser essa quantidade, deixa eu deixar mais claro ainda aqui para vocês. O x, que eu estou chamando aqui nos itens 2 e 3, é esse m vezes 10 elevado a b. Se eu vou olhar para esse x, que é essa quantidade que está representada em notação científica, se a minha mantissa m é maior ou igual a 5,5, esse x é esse m aqui. Você pode chamar essa mantissa de qualquer letra. Nesse caso aqui, nesse momento, estou chamando ele de x, mas esse x daqui é a mantissa m, certo? Não perca isso de vista. Então, se a mantissa
que é essa quantidade que está multiplicando a potência de 10 no número que está representado na notação científica, é maior ou igual a 5,5, aí eu acrescento uma unidade nesse expoente B aqui para dizer qual é a potência de 10. Então, digamos, vou pegar um exemplo aqui numérico para ficar mais tranquilo de entender. Digamos que o meu número é tal que é 5,8 vezes 10 elevado ao cubo. Isso vai ser da ordem de... Então, esse tio que eu coloco aqui do lado quer dizer essa quantidade é da ordem de... Então, isso é uma notação utilizada, ok? Então, 5,8 vezes 10 ao cubo é da ordem de quanto? Ou seja, qual é a ordem de grandeza dessa quantidade? Aí eu olho para esse número aqui que está multiplicando, que é a mantissa. 5,8 é maior ou menor do que 5,5? Ele é maior do que 5,5. Logo, eu uso a regra do item 2. O que diz a regra do item 2? Se a mantissa, que é esse número que está multiplicando a potência de 10, for maior ou igual a 5,5, então a ordem de grandeza vai ser a potência de 10 com o expoente antigo acrescentado de uma unidade. Então, isso aqui vai ser da ordem de 10 a quarta. Então, para esse exemplo, esse primeiro exemplo aqui eu vou chamar de A, a ordem de grandeza desse número 5,8 vezes 10 ao cubo vai ser 10 a quarta. Então, vou colocar aqui, resumindo o que a gente acabou de fazer, 5,8 vezes 10 ao cubo vai ter a seguinte ordem de grandeza, 10 a quarta. Aí eu vou pegar agora um outro exemplo, 2,3 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, a mantissa é quem? É 2,3. 2,3 é maior ou igual a 5,5 ou é menor do que 5,5? A gente verifica que é menor do que 5,5. Então, nesse caso, eu vou seguir a regra 3. O que é que diz a regra 3? Se a mantissa é menor do que 5,5, a ordem de grandeza vai ser a mesma potência de 10 do número original. Então, se eu tenho 2,3 vezes 10 ao quadrado, a ordem de grandeza disso vai ser 10 ao quadrado. Eu não altero em nada essa potência de 10. Isso aqui vai ser exatamente a ordem de grandeza associada à quantidade toda. Esses procedimentos são quando você escolhe trabalhar, em termos de comparação, a média aritmética de 1 e 10. Mas tem uma outra metodologia, que em algumas situações é utilizada, de você não trabalhar com a média aritmética entre 1 e 10 para fazer a comparação da mantissa com essa quantidade, mas você trabalhar com a chamada média geométrica. E aí, você deve lembrar como é que trabalha com a média geométrica. Se eu tenho, no caso aqui, A e B, e eu quero fazer a média geométrica. Como é que eu faço essa média geométrica? Eu pego a raiz quadrada do produto de A por B, certo? Se você for fazer a média geométrica de 1 em 10, portanto, vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de 1 vezes 10. Se você fizer essa continha, isso aí vai dar aproximadamente 3,16. Ok? Então, diferente da situação anterior, eu não estou comparando o valor da média aritmética entre 1 e 10 com a mantissa. Agora eu vou comparar esse resultado aqui da média geométrica com a mantissa. Então, digamos, por esse critério aí, se eu tiver um número, então, exemplo A aqui, vou colocar 8,5 vezes 10 ao quadrado. Qual a ordem de grandeza disso? 8,5 é maior do que 3,16. Logo, eu vou seguir a regrinha 2. O que é que diz a regrinha 2? Eu acrescento uma unidade na potência de 10. Então, 8,5 vezes 10 ao quadrado
vai ser da ordem de 10 ao cubo. 10 ao cubo vai ser a ordem de grandeza que representa o número ou a quantidade 8,5 vezes 10 ao quadrado. Agora, peguemos um outro exemplo. 3,16 vezes 10. Qual a ordem de grandeza disso? Olha só, se eu falei que é 3,16 vezes 10, lembre que se é 10 aqui, tem um expoente oculto, né? Que expoente oculto é esse? 1. Além disso, 3,16 é igual, ou melhor, a mantissa é igual a 3,16. Então, nesse caso, se a mantissa é maior ou igual a 3,16, o que acontece com a ordem de grandeza? Lembre que o conjunto, o intervalo é fechado em 3,16. Logo, 3,16 faz parte da regrinha. Então, nesse caso, eu também vou acrescentar uma unidade. Então, isso aqui vai ser da ordem de 10 elevado a 1 mais 1, que é 10 ao quadrado. Vamos pegar agora um exemplo C. Eu tenho 1,0 vezes 10 à quinta. Isso vai ser da ordem de, olhando para a mantissa, 1,0 é menor do que 3,16. Logo, eu mantenho a potência de 10 no número em notação científica da mesma forma que está. É 10 à quinta, ele continua 10 à quinta. E esse 10 à quinta vai ser também a ordem de grandeza dessa quantidade aqui. Então, tranquilo, né? Prosseguindo. Aí entra aquela dúvida que eu comentei no início. Professor, uma pergunta. Essa média geométrica é baseada em quê? Que eu não entendi. Geralmente, você trabalha com a média geométrica, é um dos tipos de média possível, né? Porque, por exemplo, a média geométrica, ou melhor, a média aritmética, é o que a gente chama de média simples. Né? É você pegar, sei lá, 3, 4 ou N números, somá-los e dividir pela quantidade de números que você somou. Então, se você tem 3 números, sei lá, 3, 4 e 5, qual vai ser a média aritmética de 3, 4 e 5? Vai ser 3 mais 4 mais 5 dividido por 3, porque eu tenho 3 números que são somados. Mas eu também tenho, por exemplo, outra média que é muito conhecida da gente, que é chamada média ponderada. Digamos, por exemplo, que lá em física básica eu colocasse que a unidade a disciplina tivesse 3 unidades. A primeira unidade valesse 20% da nota, a segunda unidade valesse 60%, e a terceira unidade valesse 20%, que é o que falta, né? Então, o que é que eu faço para obter a média nesse caso? Eu pego a primeira unidade, a nota da primeira unidade, multiplico pelo primeiro peso, mais a nota da segunda unidade vezes o segundo peso, mais a nota da terceira unidade vezes o terceiro peso, dividido pela soma dos pesos. Aí tem essa outra, que, por exemplo, em física eu não utilizo muito no que eu trabalho, seja minha pesquisa, seja nas minhas aulas. Mas, dependendo da situação, você pode utilizar bastante. Principalmente quando você tem variações de grandezas ou melhor, grandezas que sofrem grandes variações num curto intervalo, certo? Seja de tempo ou de outra coisa que é medida para você utilizar esse intervalo comparativo. Quer ver uma situação? Não sei se você viu isso na educação básica, mas o comportamento da percepção auditiva do ser humano é logarítmico. Ou seja, se você for olhar o aumento da intensidade percebida pelo ouvido humano, esse aumento da intensidade depende de potências de 10. Tanto que você trabalha com as intensidades em termos da chamada escala decibel, que ela trabalha com essas potências de 10. Então, as variações relevantes para quando você vai olhar para essas variações de intensidade do nível, ou melhor, essas variações do nível de intensidade sonora que é medida em decibéis, você trabalha com potências de 10, não com números tipo 1, 2, 3, mas com potências de 10 ao quadrado, 10 à quinta, 10 ao cubo, watts, por exemplo, envolvidos ali naquela potência associada à intensidade, ok?
Então, quando você tem grandes variações, que é mais fácil você trabalhar com potência de 10 devido a essa variação em larga escala dessas quantidades, seja para menos ou para mais, ou seja, você está variando sempre em potência de 10 de forma relevante, aí vai ser mais interessante você trabalhar não com média, não com média aritmética dos valores, mas com média geométrica. Então, digamos que você quisesse trabalhar com a ordem de grandeza da potência associada a um certo nível de intensidade sonora percebida pelo humano. Aí, talvez, nessa situação, devido à forma como essa escala dos níveis de intensidade sonora varia, aí pode ser interessante você não trabalhar com a média aritmética, mas com a média geométrica. Então, essa é uma das situações que eu lembrei agora em que você tem uma variação muito grande naquela escala, que é mais interessante você trabalhar com variações em potência de 10 e até representar um gráfico, quando você estiver fazendo, por exemplo, física experimental a parte de laboratório, você trabalhar com um gráfico log-log, por exemplo. Então, você tem quantidades nesses eixos que variam de forma muito grande, numa escala muito grande, e aí, para você perceber de forma mais tranquila como essa variação se comporta, você transforma aqueles valores para uma escala logarítmica. E quando você transforma para uma escala logarítmica, fica mais fácil você enxergar a variação a partir de variações em potência de 10. Ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigado. Nada, jovem. Então, tem essa dúvida que pode surgir, né? Qual vai ser o critério que eu vou utilizar? Eu vou trabalhar com a média geométrica ou com a média aritmética para comparar com a minha notícia? Então, a primeira coisa que a gente observa é que para valores abaixo de 3,16, lembrando que 3,16 é o quê? É o valor da média geométrica entre 1 e 10. Né? Quando eu pego raiz quadrada de 1 vezes 10, dá aproximadamente 3,16. Então, para valores abaixo desse aí, de 3,16, tanto faz você utilizar a média geométrica ou a média aritmética, a ordem de grandeza vai ser idêntica pelas duas metodologias ou pelos dois critérios. Para valores acima de 5,5, também, ambos os critérios, seja aquele que utiliza a média aritmética ou que utiliza a média geométrica, dão o mesmo resultado para a ordem de grandeza. Agora aí que entra o problema. Para valores que estão entre 3,16 e 5,5, que são justamente 3,16 é o valor da média geométrica entre 1 e 10, e 5,5 é o valor da média aritmética entre 1 e 10, então, nesse intervalo aí, você vai ter uma dúvida, porque se você utilizar um critério ou outro, você vai encontrar ordens de grandeza diferentes. Mas, geralmente, você nunca cai numa situação em que você tenha que lidar com esse dilema. Né? Então, para nossa sorte, geralmente a gente não trabalha com situações onde você vai ter que fazer uma escolha. E aí você vai fazer uma escolha para um lado ou para o outro, você vai perder alguma informação. Mas, por exemplo, se você tiver numa situação em que você percebe que a sua grandeza ela varia de maneira muito intensa, como esse exemplo que eu falei, da potência sonora associada ao nível de intensidade sonora percebida em decibéis, então, quando você consegue representar aquela grandeza numa escala logarítmica e aquela visualização fica mais tranquila, aí eu recomendo você escolher o critério da média geométrica. Agora, para grandezas que, digamos assim, variam de maneira mais tranquila, digamos assim, né? De uma maneira linear, por exemplo, aí seria mais interessante você utilizar o critério para comparar a mantissa a partir da média aritmétrica de 1 e 10. Certo? Então, prossigamos. Agora, e quando eu não conheço o valor daquela quantidade de notação científica? Eu posso também estimar a ordem de grandeza? Posso. Exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Eu não sei o tamanho exato de uma abelha, mas eu quero saber que ordem de grandeza em centímetros ou milímetros vai ser o comprimento dessa abelha. Então, imagine essa abelhinha aqui, ó, que eu estou circulando com o apontador laser.
Vamos colocar numa escala que seja em milímetros. Então, eu quero saber a ordem de grandeza do comprimento dessa abelha em milímetros. Então, já sei qual é a minha unidade. Aí você vai se fazer algumas perguntas. Exemplo. Será que é razoável pensar que uma abelha pode ter algo em um tamanho entre 1 e 2 milímetros? Talvez até, acho que, não sei se 3 seria um exagero, mas digamos que a gente imagine que sejam uns 2 milímetros, né? Então, digamos que a gente imagine que essa abelha tenha 2 milímetros. Nesse caso aí, 2 milímetros vai dar uma ordem de grandeza de quanto? Deixa eu apagar aqui que esse símbolo de ordem de grandeza ficou bem estranho. Parece um V, né? 2 milímetros vai ser da ordem da unidade, né? Ou seja, se eu estou trabalhando com algo da ordem da unidade, não da dezena, da centena, do milhar, por aí vai. A unidade é o mesmo que eu estar trabalhando com potência de 10 elevado a 0. Por exemplo, se eu tiver 3, isso aqui pode ser representado como 3 vezes 10 elevado a 0. Ok? Então, no caso da abelha, a ordem de grandeza do comprimento dessa abelha é 10 elevado a 0. Agora, digamos que eu pegue uma árvore. Estou falando de um arbusto, não, uma árvore. Imagina uma árvore de uma floresta. Então, seria razoável pensar que uma árvore pode ter 1 metro ou 2? Ó, 1 metro ou 2 está mais para arbusto do que para árvore. Mas pega uma árvore daquelas da floresta amazônica. É razoável pensar que uma árvore daquela tenha, por exemplo, 10 metros, ou em alguns casos, 20 metros. Agora, será que é razoável pensar que uma árvore daquela tem 100 metros? Não, né? Então, eu já descarto a casa dos centenas de metros. Eu vou me conformar em ter um valor da ordem de dezenas de metros. Então, nesse caso, em metros, isso é da ordem de algumas dezenas de metros, ou seja, da ordem de 10 metros. Não quer dizer que o tamanho, que a ordem de grandeza, ou melhor, não quer dizer que o tamanho daquela árvore seja 10 metros. Vai ficar bem claro. É que a ordem de grandeza da altura dessa árvore é 10 metros, ou seja, o tamanho, a altura daquela árvore é da ordem de 10 metros. Então, se eu tiver uma árvore que tenha 20 metros, a ordem de grandeza vai ser o quê? Da ordem de 10 metros. Porque eu não cheguei na escala da ordem de centenas de metros ou milhares de metros, por exemplo. Agora, imagine uma árvore dessa e eu esteja olhando para o diâmetro do tronco da árvore. Então, olhando de cima, se eu cortasse, né? Não corte a árvore, porque você prejudica o meio ambiente. Eita, que isso aqui não está aparecendo nada consigo. Né? Então, aqui eu acho que ficou melhorzinho. Está todo torto, mas ficou melhorzinho. Então, um diâmetro é uma corda que passa pelo centro, né? É qualquer uma da corda dessa aí que passa pelo centro da circunferência. Digamos que aqui esteja o centro dela, apesar do meu desenho feio. Então, se eu olhar para uma árvore cortada, o tronco dela cortado, se eu imaginar, será que é razoável pensar que aquele tronco de árvore, em metros, ele vai ter 1 metro? Uma árvore de um tronco de 1 metro, acho que está meio exagerado, né? Mas então vamos cair, vamos mudar de unidade, vamos para a escala dos centímetros. Então, eu posso imaginar que a minha árvore tem, sei lá, uns 40 centímetros, né, de diâmetro. Posso. Talvez uns 70. Então, vai depender também da espécie da sua árvore, que pode ter um tronco mais largo, menos largo. Mas digamos que no meu caso aqui, a minha árvore cortada tem um diâmetro da ordem de 50 centímetros. Não, vou pegar
50 não. Vou pegar 60, certo? Então, se o diâmetro tem algo em torno de 60 centímetros, então, isso vai ser da ordem de quanto? Ó, 60 é o mesmo que 6 vezes 10 centímetros. 6 tanto é maior do que 3,16, quanto é maior do que 5,5, né? Lembrando que 3,16 é a média geométrica entre 1 e 10, e 5,5 é a média aritmética entre 1 e 10. Então, satisfazendo a qualquer dos dois critérios, isso aqui é maior do que 5,5 e também é maior do que 3,16. Então, nesse caso, isso aqui, ou melhor, isso aqui não é da ordem ainda, né? Isso aqui é igual. Isso aqui vai ser da ordem de 10 elevado a 1 mais 1 pela regrinha, né? Já que essa mantiça é maior do que aquela quantidade média que eu estou comparando. É maior do que 3,16 se eu utilizar o critério da média geométrica, e é maior do que 5,5 se eu utilizar o critério da média aritmética. Que média geométrica e que média aritmética? É sempre a média geométrica ou média aritmética entre os valores 1 e 10, né? que são aqueles que estão no intervalo representando a nossa mantiça, que é o número que multiplica a potência de 10 do número representado em notação científica. Tranquilo? Então, terminamos a nossa primeira parte da aula, que era aquele pedacinho que estava faltando lá da aula passada sobre algarismos significativos e notação científica.